Eu já percebi que vocês adoram esses vídeos onde eu comparo dois personagens, né? Tipo, quem venceria num duelo ou quem foi mais poderoso. Nesse vídeo aqui vocês vão ter um embate de respeito, porque esses caras aqui são dois dos maiores e mais poderosos bruxos da história. Eu tô falando de Alvo Dumbledore e Lord Voldemort. Qual desses dois foi o mais poderoso? Tô achando que vocês vão se surpreender com o resultado final, hein? Bora pro vídeo. Lumos Maxima. E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Atenção, galera, porque agora vocês podem usar o Valeu Demais para comentar aqui nos vídeos do canal. O Valeu Demais é como se fosse o superchat das lives, só que para vídeos. E todos os comentários feitos com Valeu Demais têm prioridade aqui no canal, na hora que eu vou responder todo mundo. Usem o Valeu Demais se quiserem dar um apoio extra aqui pro canal. Alvo Percival Wulfrico Brian Dumbledore. Ele nasceu no ano de 1881. Era filho de Percival e Kendra Dumbledore e irmão mais velho de Aberforth e Ariana Dumbledore. O jovem Alvo entrou para Hogwarts no dia 1 de setembro de 1892. Ele foi selecionado para a Grifinória e rapidamente passou a ser reconhecido como o melhor aluno de Hogwarts de seu tempo. Só para vocês terem uma ideia, em Harry Potter e a Ordem da Fênix, quando a examinadora dos níveis ordinários de magia Griselda Marchbanks veio até Hogwarts para avaliar os alunos para a obtenção dos nons, ela perguntou para Dolores Umbridge sobre o paradeiro de Dumbledore, que estava desaparecido naquele momento ali. E aí ela diz o seguinte, ó: "Não tenho tido notícias de Dumbledore ultimamente", acrescentou, correndo o olhar pelo saguão como se esperasse ver o bruxo sair de repente de um armário de vassouras. "Suponho que não tenha ideia de onde ele esteja." "Nenhuma", respondeu a diretora. "Mas ouso afirmar que em breve o ministro da magia descobrirá seu paradeiro." "Duvido", gritou a professora Marchbanks. "Não se Dumbledore não quiser ser encontrado." "Eu sei, examinei-o pessoalmente em transfiguração e feitiços quando ele prestou os Niens. Fez coisas com uma varinha que eu nunca tinha visto antes." Agora vejam só, os Niens eram os níveis incrivelmente exaustivos de magia. Esse era um exame de assuntos específicos que os jovens bruxos e bruxas do 7º ano de Hogwarts precisavam fazer para seguir certas carreiras no mundo bruxo. Passar nesse exame era fundamental para uma carreira de sucesso em certas posições. Por exemplo, o Ministério da Magia só aceitava candidatos a Auror com pelo menos 5 Niens com notas máximas de ótimo ou excede as expectativas. Então isso era uma parada séria, galera, e apenas bruxos e bruxas altamente qualificados faziam as avaliações desses exames. E aqui nós temos uma dessas avaliadoras, uma bruxa reconhecidamente talentosa, dizendo que um jovem bruxo de apenas 16 ou 17 anos fez coisas com uma varinha que ela nunca tinha visto antes. Vocês têm noção do quão impressionante isso é? Dumbledore era um jovem assombrosamente talentoso. Durante seus anos como estudante, Dumbledore acumulou prêmios e títulos acadêmicos importantíssimos na comunidade mágica. Ele foi monitor e monitor-chefe em Hogwarts, ganhou o prêmio Barnabas Finkley por excepcional proficiência em feitiços, tornou-se o representante da juventude britânica na Suprema Corte dos Bruxos e recebeu uma medalha de ouro por contribuição pioneira na Conferência Internacional de Alquimia no Cairo. Dumbledore também foi um jovem muito bem relacionado. Ainda como estudante de Hogwarts, ele já tinha amigos notáveis no mundo mágico, como Nicolau Flamel, Bathilda Bagshot e a própria Griselda Marchbanks, que examinou ele em seus Niens, né? Além disso, ele também teve vários de seus trabalhos publicados durante seus estudos e chegou a trocar cartas com Adalberto Waffling, que era reconhecido como o pai da teoria da magia. Adalberto era um teórico da magia que escreveu o livro Teoria da Magia, um livro estudado pela grande maioria dos bruxos e bruxas modernos. Olha só o nível do Dumbledore. Por causa de todas essas realizações e conexões com pessoas importantes durante o seu tempo em Hogwarts, Dumbledore foi considerado por muitos como o aluno mais brilhante que já frequentou a Escola de Magia e Bruxaria Britânica. E também não é pra menos, né? Vamos combinar.
Em sua vida adulta, Dumbledore continuou seu caminho de brilhantismo e sucesso, tal como foram seus dias de escola. Ele era um bruxo internacionalmente conhecido, particularmente por causa do duelo histórico onde ele derrotou Gellert Grindelwald em 1945. Ele também era conhecido pela descoberta dos 12 usos do sangue de dragão e por causa de seu trabalho em alquimia com seu parceiro e amigo Nicolau Flamel. Dumbledore também assumiu diversos cargos de importância no mundo bruxo. Ele foi professor de defesa contra as artes das trevas e de transfiguração em Hogwarts e mais tarde se tornou o diretor da escola. Ele também serviu como cacique supremo da Confederação Internacional dos Bruxos e bruxo-chefe da Suprema Corte dos Bruxos. Tá bom ou quer mais? Tom Servalo Riddle nasceu no dia 31 de dezembro de 1926 e quando adulto se autodenominou Lord Voldemort, sendo também conhecido em toda a comunidade bruxa como Lorde das Trevas, aquele que não deve ser nomeado, e você sabe quem. Voldemort era filho de Merop Gaunt e Tom Riddle, um trouxa rico que vivia nas proximidades da casa dos Gaunt. Por ter nascido de uma relação forçada por uma poção do amor, Voldemort nunca foi capaz de amar ou de compreender o amor realmente. E a falta dessa compreensão fez com que ele se tornasse provavelmente o ser mais cruel e mais aterrorizante do mundo bruxo. Voldemort, ou o Pequeno Tom, foi criado num orfanato que era administrado por trouxas. Sua mãe Merop foi abandonada pelo pai dele imediatamente depois que a magia da poção do amor foi suspensa. Merop deixou o Pequeno Tom no orfanato Wu e morreu após ter dado instruções de que o garoto deveria se chamar Tom como seu pai e Servalo como seu avô. Em 1938, o alvo Dumbledore foi ao orfanato onde o Pequeno Tom vivia para lhe oferecer uma vaga em Hogwarts, e Tom Riddle se tornou um dos alunos mais brilhantes que a escola de magia e bruxaria já teve. Com seu jeito quieto, educado e encantador, além de ser um rapaz muito bonito, o jovem Tom Riddle conquistou a confiança e a admiração de quase todos os professores de Hogwarts, com exceção de Dumbledore, que sempre teve um pezinho atrás com o garoto, que já em sua infância e juventude tinha um ar sombrio e agia de modo frio e calculista. Riddle estudou em Hogwarts entre 1928 e 1945 e foi selecionado para Sonserina. Rapidamente ele se tornou um aluno modelo da escola. Em Harry Potter e a Câmara Secreta, quando Harry se vê frente a frente com a memória de Tom Riddle, que foi mantida no diário, a própria imagem de Tom Riddle descreve como que os professores enxergavam ele em Hogwarts. Segundo ele, eles o viam como um jovem pobre, mas brilhante, órfão, mas muito corajoso, monitor, um aluno modelo. Aparentemente, os professores e funcionários de Hogwarts eram encantados com o jovem Tom. A única exceção a isso era Dumbledore, que, embora não necessariamente suspeitasse de Riddle, nunca se esqueceu de tudo que ele viu no orfanato, nem do comportamento perturbador do garoto durante o primeiro encontro dos dois. Tom Riddle percebeu que havia sido descuidado ao mostrar a Dumbledore seu verdadeiro caráter em seu primeiro encontro, e nunca tentou conquistá-lo como fizera com os seus outros instrutores, e com o tempo ele passou a temer e a desprezar Dumbledore. Após se graduar em Hogwarts, Tom recebeu propostas para trabalhar em diversas posições no Ministério da Magia, mas acabou indo trabalhar na Borgin and Burkes, que ficava na Travessa do Tranco. Muita gente se decepcionou com essa decisão de Tom, porque eles acreditavam que esse emprego estava abaixo dos talentos excepcionais que ele possuía. Contudo, isso já era parte do plano de Tom Riddle para sua ascensão ao poder, porque dentro da Borgin and Burkes, ele podia persuadir bruxos e bruxas a se desfazerem de suas valiosas heranças mágicas, algumas das quais se tornaram suas Horcruxes. Tom Riddle então desapareceu do mapa por um tempo considerável e quando retornou, ele já era conhecido como Voldemort, o Lorde das Trevas. Voldemort almejava o poder e o domínio completo do mundo bruxo e trouxa, mas ele também queria ser imortal. Para ele, a morte era um sinal de fraqueza e não havia nada menos mágico do que morrer, e por isso ele ultrapassou todos os limites da magia das trevas com todas as Horcruxes que ele fez, com o objetivo de evitar a morte. A aparência ofídica que ele adquiriu foi resultado do seu profundo envolvimento com as artes das trevas. Voldemort foi capaz de infligir o medo nos bruxos de tal forma que a maioria deles nem sequer eram capazes de mencionar seu nome. E quando alguém, por algum descuido que fosse, acabava mencionando o nome Voldemort, a reação das pessoas à volta era de puro pavor.
O simples fato de pensar em Voldemort já causava arrepios na grande maioria dos bruxos, isso sem falar em todo o poder e controle que ele adquiriu se infiltrando no Ministério da Magia e nas principais infraestruturas da comunidade mágica. Mas agora a pergunta é a seguinte: qual desses dois bruxos notáveis na história da magia foi mais poderoso? Dumbledore ou Voldemort? Assim como eu fiz no vídeo em que eu avaliei quem era o mais poderoso entre Grindelwald e Voldemort, é necessário deixar claro o que significa a palavra poder. Como eu falei no vídeo do Grindelwald versus Voldemort, poder não é apenas a capacidade de fazer magia. A palavra significa muito mais do que isso, ela tem um sentido muito mais amplo, muito mais profundo. O poder tem dois significados principais, ele é definido como a capacidade de fazer algo ou agir de uma maneira particular, especialmente como uma faculdade ou qualidade, e a capacidade ou habilidade de dirigir ou influenciar o comportamento dos outros ou o curso dos eventos. Então, mais uma vez, poder tem a ver com conhecimento, habilidades, talentos e qualidades, e também tem a ver com a capacidade que a pessoa tem de aplicar todas essas qualidades, todas essas habilidades que ela possui para influenciar outras pessoas e mudar o curso dos eventos e dos acontecimentos. Tendo essas duas definições em mente, eu estabeleci algumas categorias para a gente poder avaliar quem foi mais poderoso, se foi o Dumbledore ou se foi o Voldemort. As categorias são as seguintes: conhecimento em magia, habilidades mágicas especiais, desempenho e eficiência em combate e influência. Então bora lá, conhecimento em magia. Quem tinha mais conhecimento em magia, Dumbledore ou Voldemort? Como a gente viu aqui mesmo nesse vídeo, Dumbledore tinha um profundo conhecimento de todas as áreas da magia. A verdade é que não inventaram um campo da magia que Dumbledore não tivesse compreendido. Todos os prêmios que ele recebeu, os estudos, as pesquisas, as descobertas que realizou e os cargos que ele ocupou apenas ajudam a comprovar esse conhecimento vasto que ele possuía. Por outro lado, obviamente que Voldemort também possuía um enorme conhecimento em diversos campos da magia, e além disso, é dito que ninguém mergulhou tão profundamente na magia das trevas quanto ele. Contudo, tem dois pontos que a gente precisa esclarecer aqui. Número 1, só porque Dumbledore não usava a magia das trevas não significa que ele não era capaz de compreendê-la profundamente ou de executá-la com precisão se ele quisesse. Logo no início da saga de Harry Potter, em Harry Potter e a Pedra Filosofal, Dumbledore tem uma conversa com Minerva McGonagall na Rua dos Alfeneiros. Dumbledore estava questionando a professora McGonagall, dizendo que ela deveria chamar Voldemort pelo nome dele. E aí ele diz o seguinte: nunca vi nenhuma razão para ter medo de dizer o nome de Voldemort. Sei que não vê, disse a professora, parecendo meio exasperada, meio admirada. Mas você é diferente. Todo mundo sabe que você é o único de quem você sabe... Ah, está bem. De quem Voldemort tem medo. Isso é um elogio, disse Dumbledore, calmamente. Voldemort tinha poderes que nunca tive. Só porque você é muito, bem, nobre para usá-los. É uma sorte estar escuro, disse Dumbledore. Nunca mais corei assim desde que Madame Pomfrey me disse que gostava dos meus abafadores de orelhas novos. Aqui a professora McGonagall deixa claro o entendimento que ela tinha de Dumbledore. Ela sabia que ele era capaz de executar as mesmas magias das trevas que Voldemort, mas que ele não as executava porque não queria, porque era muito nobre para isso. E notem que, embora Dumbledore tenha ficado com vergonha pelo reconhecimento dela, ele não negou de nenhuma maneira o que a professora tinha dito. Número 2, falando sobre Voldemort, veja só o que diz um artigo do site Wizarding World, publicado originalmente no Pottermore no dia 19 de março de 2018. Sua arrogância também tornava o Lorde das Trevas desleixado. Voldemort considerava os elfos domésticos socialmente inferiores e por isso dava pouca consideração a eles. Mas pense nisso. Em duas ocasiões diferentes, essa espécie que ele considerava inferior levou a melhor sobre ele. Quando o monstro o privou do medalhão de Salazar Sonserina e quando Dobby conseguiu escapar da prisão na mansão Malfoy, permitindo que seus amigos montassem o que se tornou uma resistência bastante eficaz.
Voldemort era desleixado por causa de sua arrogância, isso tornava ele um tanto ignorante com relação a algumas magias que ele considerava inferiores, e nós vimos isso em diversos momentos na saga, não apenas nessas ocasiões com os elfos domésticos. Nós vimos isso quando ele subestimou a magia do amor, a magia executada por Lilian para proteger Harry. Nós vimos isso quando ele utilizou o sangue do Harry, que era o mesmo sangue da Lilian, para retornar à sua forma de Lorde das Trevas. Ele fez isso porque ele queria humilhar o Harry e a própria memória da Lilian, mas no fim das contas o que ele fez foi ampliar ainda mais a proteção da Lilian, já que agora o sangue dela também corria nele, ou seja, ele próprio não compreendia pontos importantes de algumas magias que ele executava. Nós vemos essa arrogância e desleixo do Voldemort quando ele falhou em compreender a magia ligada ao funcionamento das varinhas. E também vimos isso quando ele dividiu sua alma tantas vezes sem compreender todos os efeitos e repercussões da adulteração da alma, que, de acordo com Dumbledore, significava quebrar as leis mais profundas da magia, significava violar as próprias leis da natureza, tornando a alma incrivelmente instável e fragilizada. O fato do Voldemort utilizar essas magias não significava necessariamente que ele compreendia cada ponto, detalhe e efeitos que essas magias causavam. A única coisa que ele queria saber é se essas magias iam conceder a ele poder e imortalidade. E é realmente irônico ver como que foi exatamente o esforço dele de se tornar poderoso e imortal a todo custo que derrubou ele e causou sua morte. Então aqui não tem como, é 1-0 pro Dumbledore, que compreendia muito melhor do que o Voldemort os efeitos das magias que o próprio Voldemort estava utilizando. E aqui é importante mencionar o seguinte, porque eu tenho certeza que alguém vai trazer esse argumento nos comentários. Quando Dumbledore colocou o anel amaldiçoado de Gaunt, que possuía a Pedra da Ressurreição, ele não estava fazendo isso por falta de conhecimento. Ele fez por causa de um momento de fraqueza. Ele sabia que a Pedra da Ressurreição não era capaz de trazer os mortos de volta completamente. Mas por causa de um profundo remorso que o acompanhou quase que toda a sua vida, ele quis rever sua família para se desculpar por seu egoísmo no passado. Naquele momento, o remorso e tristeza fizeram com que Dumbledore perdesse o bom senso, se esquecesse que o anel era um Horcrux e, como tal, poderia conter uma maldição poderosa. E aí, pensando apenas em sua dor, ele colocou o anel e quase que imediatamente a maldição disparou, e se não fosse por sua habilidade e conhecimentos em magia, Dumbledore teria morrido ali mesmo, mas ele foi capaz de conter a maldição apenas na sua mão direita. Mas infelizmente mais tarde Snape afirmou que, embora a maldição estivesse contida na mão direita de Dumbledore, ela acabaria se libertando e se espalharia novamente, eventualmente matando o velho bruxo em aproximadamente 1 ano. Mas ainda assim, mesmo com esse deslize, com esse momento de profundo remorso, o conhecimento em magia do Dumbledore era muito superior ao do Voldemort, então é 1-0 para ele mesmo. E ó, se os fãs incondicionais do Voldemort reclamarem demais, eu faço ser 2-0 já de cara, hein? Porque eu acho que o Dumbledore era muito superior nessa categoria. Habilidades mágicas especiais. Para citar apenas algumas das mais variadas habilidades mágicas que esses dois bruxos poderosos possuíam, Dumbledore era capaz de se tornar invisível sem o uso de uma capa de invisibilidade, como ele mesmo disse para o Harry em Harry Potter e a Pedra Filosofal. Isso significa dizer que ele era capaz de usar um feitiço da desilusão extremamente poderoso para se tornar invisível aos olhos das pessoas. Voldemort, por sua vez, era capaz de voar por si só, sem o auxílio de nenhum outro objeto, como uma vassoura, por exemplo. Em Harry Potter e as Relíquias da Morte, Harry vê Voldemort voando. O texto do livro diz o seguinte: então a cicatriz em sua testa, a cicatriz do Harry, ardeu em brasa. 2 comensais apareceram dos lados da moto. 2 maldições da morte lançadas por trás passaram a milímetros do garoto. Essa daqui é para aqueles que dizem que os comensais da morte nunca atacavam o Harry de verdade, porque eles tinham ordens de pegar leve com ele, porque ele era do Lorde das Trevas. Vai vendo o Avada comendo solto. Então Harry o viu. Voldemort vinha voando como fumaça ao vento, sem vassoura nem testralho para sustentá-lo. Seu rosto ofídico brilhando na escuridão, seus dedos brancos erguendo mais uma vez a varinha. Então, galera, eu sei que nos filmes a gente vê um monte de gente voando, os comensais da morte tudo voando, mas essa não era uma habilidade muito comum não, tá?
Apenas pouquíssimos bruxos conseguiam voar sem o auxílio de um objeto ou de algum animal, né, de alguma criatura mágica. Voldemort também era ofidioglota, ou seja, ele era capaz de falar em língua de cobra. Só que num evento de webchat com a editora Bloomsbury e fãs em julho de 2007, a autora J.K. Rowling confirmou que Dumbledore entendia sereiaco, que é a língua dos sereianos, grugulês, a língua dos duendes, e pasmem, ele também era capaz de entender a língua das cobras. O velho bruxo também era mestre em feitiços não verbais, ou seja, ele executava feitiços com perfeição sem a necessidade de pronunciar o encantamento. E além disso, ele tinha a habilidade de executar feitiços sem a necessidade de uma varinha. Voldemort era um mestre em legilimência e em oclumência, que são as habilidades mágicas de extrair sentimentos e lembranças da mente das pessoas e esconder os sentimentos e pensamentos próprios. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, Snape diz que Voldemort tinha o poder de ler, controlar e enlouquecer a mente das pessoas. Snape diz também que Voldemort tinha o prazer de invadir a mente de suas vítimas, criando visões projetadas para torturá-las até a loucura. Só depois de extrair a última requintada gota de agonia, só quando as fazia implorar pela morte, finalmente ele as matava. O cara era ruim, hein? Agora, Dumbledore também era proficiente em legilimência e oclumência. Isso fica claro em algumas conversas que Dumbledore tem com alguns personagens da saga, incluindo Harry. E também fica evidente quando percebemos que, mesmo sendo um mestre nessas habilidades, Voldemort nunca sequer tentou invadir a mente de Dumbledore. Voldemort era excelente em feitiços de transfiguração, mas Dumbledore era um verdadeiro mestre no assunto. Além disso, o velho bruxo também era capaz de detectar a presença de pessoas que de alguma forma estavam invisíveis, mesmo que estivessem sob uma autêntica capa da invisibilidade. Inclusive, ele faz isso em Harry Potter e a Câmara Secreta, quando ele percebe Harry e Rony escondidos na cabana do Hagrid. A autora J.K. Rowling disse que nessa ocasião, Dumbledore utilizou o Omenum Revelio, feitiço revelador da presença humana. Alvo também tinha o domínio de magias de fogo, ele era um dos pouquíssimos bruxos conhecidos que sabiam executar a magia do fogo Gubraiciano, também conhecido como fogo perpétuo. Esse feitiço gerava uma chama encantada que queimava para sempre sem nunca morrer. A chama continuava ardendo mesmo depois da morte do bruxo que a executou. Além disso, ele também era capaz de conjurar a tempestade de fogo. Esse foi o encantamento que ele executou contra os Inferi, quando ele estava com Harry na caverna onde Voldemort escondia uma de suas Horcruxes. Esse encantamento produzia um imenso círculo de fogo da ponta da varinha do conjurador. Quando o bruxo que executa o encantamento se move, o círculo de fogo se move com ele na mesma direção, girando como um laço flamejante. O conjurador também pode atirar jatos ou bolas de fogo enquanto está protegido pelo círculo de fogo. Esse era um feitiço extremamente poderoso, tanto de defesa quanto de ataque. Voldemort era um mestre na execução das maldições imperdoáveis. Ele dominava todas as três e utilizou todas elas em níveis dificilmente vistos entre os bruxos, principalmente os bruxos das trevas, né? Que eram os bruxos que mais utilizavam essas maldições. E assim como Dumbledore, ele também dominava feitiços não verbais e era capaz de executar feitiços sem o uso de uma varinha. Dumbledore, por sua vez, era capaz de executar o feitiço do mundo espelhado. Ele utilizou esse feitiço quando duelou com Aurelius /Credence nas ruas de Berlim. Esse é um feitiço extremamente complexo que cria uma versão falsa, uma dimensão invertida do local onde o bruxo que executa o feitiço e o seu oponente estão. Essa dimensão era, na verdade, um vazio, com apenas reflexos para mostrar vislumbres do mundo real. O bruxo que executa esse feitiço tem total controle do que acontece dentro da dimensão espelhada e nada do que acontece ali dentro realmente acontece fora, no mundo real. Dessa forma, uma batalha monstruosa pode acontecer sem interferir no mundo real ou sem atingir as pessoas que estão fora da dimensão. Esse era um feitiço de nível elevadíssimo, galera. Quando a gente está falando sobre habilidades mágicas, eu sempre fico com a impressão de que Dumbledore era capaz de fazer tudo o que o Voldemort era capaz de fazer. Mas o contrário nem sempre acontecia. Os próprios livros parecem listar muito mais habilidades do Dumbledore do que do Voldemort.
Portanto, aqui é 2-0 pro Dumbledore, porque eu honestamente acredito que ele tinha um arsenal maior e mais complexo de habilidades mágicas. Vamos lá, desempenho e eficiência em combate. Bom, Voldemort era um excelente duelista e, de acordo com Hagrid, na sua primeira ascensão ao poder ele chegou a derrotar alguns dos melhores bruxos da época. Era sabido e aceito entre a comunidade bruxa que ninguém sobrevivia quando ele decidia matar. Em contrapartida, Dumbledore é internacionalmente conhecido pelo incrível duelo que travou com Gellert Grindelwald em 1945. Inclusive, esse foi o ano em que Voldemort se graduou em Hogwarts. Mas aqui eu acho importante levar em consideração o próprio duelo que Dumbledore e Voldemort travaram dentro do Ministério da Magia em junho de 1996. Eu não vou ler toda a descrição do livro de como foi esse duelo, mas eu vou ler alguns trechos que eu considero importantes para nossa avaliação aqui. Voldemort ergueu a varinha e um segundo jato de luz verde coriscou o ar contra Dumbledore, que se virou e desapareceu com um rodopio da capa. No segundo seguinte, ele reapareceu atrás de Voldemort e acenou a varinha em direção ao que restara da fonte. As outras estátuas ganharam vida. A da bruxa correu para Bellatrix, que gritou e lançou feitiços, mas estes deslizaram inutilmente pelo peito da estátua, que se atirou sobre a bruxa e a pregou no chão. Entre mentes, os duendes e o elfo doméstico correram para as lareiras ao longo da parede e o centauro sem braço galopou de encontro a Voldemort, que desapareceu e reapareceu ao lado da fonte. A estátua decapitada empurrou Harry para trás, afastando-o da luta quando Dumbledore avançou para Voldemort, e o centauro dourado iniciou um meio galope em torno dos dois. Então, enquanto enfrentava Voldemort e se defendia dos ataques dele, Dumbledore também estava preocupado em colocar a Bellatrix fora de combate. E também ele estava preocupado em proteger o Harry, que estava ali no meio do fogo cruzado. "Foi uma tolice vir aqui hoje à noite, Tom", disse Dumbledore calmamente. "Os aurores estão a caminho. A altura em que estarei longe e você morto", vociferou Voldemort. Ele lançou outra maldição letal contra Dumbledore, mas errou o alvo atingindo a mesa do guarda de segurança, que incendiou. Dumbledore agitou sua varinha. A força do feitiço que dela emanou foi tal que Harry, embora escudado por seu guarda dourado, sentiu os cabelos ficarem em pé quando o raio passou. E dessa vez, Voldemort foi forçado a conjurar do nada um reluzente escudo de prata para desviá-lo. O feitiço, qualquer que fosse, não causou nenhum dano visível ao escudo, embora produzisse uma nota grave como a de um gongo, um som estranhamente enregelante. "Você não está procurando me matar, Dumbledore?", gritou Voldemort, seus olhos vermelhos apertados e visíveis por cima do escudo. "Está acima de tal brutalidade?" "Ambos sabemos que há outras maneiras de destruir um homem, Tom", disse Dumbledore calmamente, continuando a andar em direção a Voldemort como se nada temesse no mundo, como se nada tivesse acontecido para interromper o seu passeio pelo saguão. "Admito que meramente tirar sua vida não me satisfaria." A essa altura, Dumbledore já imaginava o tipo de magia das trevas em que Voldemort tinha se metido. Ele já sabia que Voldemort havia dividido a alma, ele só não sabia o número de vezes que o bruxo das trevas tinha feito isso. Mas eu acredito que ele sabia que Voldemort não podia ser morto naquele momento. "Não há nada pior do que a morte, Dumbledore", rosnou Voldemort. "Você está muito enganado", disse Dumbledore, ainda avançando para Voldemort e falando naturalmente, como se estivessem discutindo a questão enquanto tomavam um drink. Harry se sentiu apavorado ao vê-lo caminhar, sem defesa, sem escudo. Quis dar um grito de alerta, mas seu guarda decapitado não parava de empurrá-lo para trás, em direção à parede, bloqueando todas as suas tentativas de sair de trás dele. Na verdade, sua incapacidade de compreender que há coisas muito piores do que a morte sempre foi sua maior fraqueza, disse Dumbledore. "Sou apenas eu ou vocês também conseguem perceber a tranquilidade do Dumbledore enquanto enfrentava o Voldemort? Não parecia que ele estava frente a frente com o maior e mais perigoso bruxo das trevas da época. Parecia que ele estava frente a frente com Tom Riddle, aquele pequeno garoto que Dumbledore visitou no orfanato. Aquele jovem rapaz que era estudante de Hogwarts e que, consequentemente, era aluno de Dumbledore. Parecia que o velho bruxo estava no meio de uma lição prática de defesa contra as artes das trevas.
E olha só, isso não é diminuir as habilidades e poderes do Voldemort não, tá? É só que ele realmente não estava e nem nunca esteve no mesmo nível de alvo Dumbledore. E ele mesmo sabia disso. Por isso que os livros confirmam que Dumbledore fora o único a quem ele, Voldemort, temeu na vida. Mais um jato de luz verde voou de trás do escudo de prata. Dessa vez foi o centauro de um braço só, galopando na frente de Dumbledore, quem recebeu o impacto e se partiu em 1000 pedaços. Enfim, galera, acho que a gente nem precisa continuar com os trechos do livro, né? Tá claro que Dumbledore teve o controle total desse duelo. Dumbledore foi capaz de rebater todos os ataques do Voldemort com relativa facilidade, e o único momento em que ele realmente se preocupou nesse enfrentamento foi quando ele percebeu que o Voldemort queria possuir o Harry. Porque quando o Voldemort percebeu que ele não podia causar nenhum mal ao Dumbledore, ele correu para uma alternativa covarde e suja, a alternativa de atacar alguém mais fraco do que ele. Isso mesmo, galera, o fato do Harry ter vencido o Voldemort no final não significa que ele era mais poderoso do que o Bruxo das Trevas. Eu já expliquei isso de uma forma mais detalhada em vídeos anteriores aqui no canal. Agora, tem um ponto que eu quero mencionar, porque eu tenho certeza de que vão vir comentários usando o seguinte argumento. Ah, mas o Dumbledore tinha a varinha das varinhas, por isso ele estava tão tranquilo. Pessoal, a própria J.K. Rowling já disse o seguinte: quase todos os magos usam varinhas, o que torna a magia mais fácil de canalizar. A magia sem varinha é sofisticada e exige mais talento. Ou seja, varinhas são canalizadoras da magia. Elas possuem propriedades mágicas que facilitam a execução da magia. A varinha das varinhas é reconhecida como a mais poderosa por causa das propriedades mágicas que ela possui. Mas nenhuma varinha é capaz de produzir magia de onde não há magia. A magia sempre vem de dentro do bruxo. Para vocês terem uma ideia, em Ouagadougou, a escola de magia e bruxaria africana, os alunos não fazem magia com varinhas. Eles não utilizam varinhas lá. Isso significa que eles são menos poderosos? Muito pelo contrário. De acordo com o que disse a autora na declaração que eu li agora há pouco, isso faz deles bruxos mais sofisticados e mais talentosos. Então assim, eu não vejo a varinha das varinhas com esse peso todo a ponto de definir quem vai vencer em um duelo. Tudo depende da magia do bruxo, tudo depende dos talentos e habilidades do bruxo, e não necessariamente da varinha que ele porta. Dito isso, acho que tá claro que é 3-0 pro Dumbledore, né? Por fim, chegamos à influência. E nessa categoria aqui eu já vou dizer que vai dar Dumbledore de novo. Isso mesmo. Galera, Dumbledore influenciou diferentes gerações de bruxos. Ele influenciou bruxos mais velhos, de gerações anteriores a dele, ele influenciou bruxos da mesma geração que a dele e influenciou diversos bruxos que ele ensinou na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Isso sem falar nos estudos, descobertas e todos os cargos políticos que Dumbledore ocupou que influenciaram a comunidade bruxa mundial de forma impactante. Voldemort reinou pelo medo, sua influência nas pessoas não era duradoura. Ele conquistou algum controle no Ministério da Magia e em outras infraestruturas da comunidade bruxa, mas tão logo as pessoas perceberam que ele ia cair, elas o abandonaram. Isso fica claro no final da Batalha de Hogwarts, quando os próprios Comensais da Morte fugiram, deixando ele para trás. E também fica claro quando ele caiu pela primeira vez, e quase nenhum dos seguidores dele foram procurar por ele. Dumbledore, por outro lado, mesmo estando fora dos cargos importantes que ocupava por um breve período, ainda assim foi capaz de influenciar pessoas a lutarem ao seu lado, mesmo que isso significasse ir contra o Ministério da Magia. Então é 4-0 pro Dumbledore sim, porque na minha mais humilde opinião, baseado em todos os argumentos que eu apresentei, Alvo Dumbledore foi muito, mas muito mais poderoso do que Voldemort. Ele foi considerado o maior bruxo de seu tempo e num período em que existiram bruxos como Gellert Grindelwald, Voldemort e vários outros bruxos extremamente talentosos. E aí, meus bruxos, o que vocês acham? Quem foi mais poderoso, Dumbledore ou Voldemort? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Eu vou adorar debater esse assunto com vocês. E esse é o objetivo de vídeos como esse, gerar um debate sadio, uma conversa de fã para fã. E sintam-se à vontade para usar o Valeu Demais para comentar. Isso me ajuda demais a manter o canal e me proporciona uma condição melhor para aumentar a qualidade dos vídeos
para vocês. Ativem o sininho de notificações para não perderem nenhum conteúdo aqui do canal, e se vocês fizerem isso no celular de vocês é ainda mais eficiente, porque aí todas as vezes que eu postar um vídeo, vocês vão receber um aviso no aparelho de vocês dizendo que saiu vídeo novo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, basta clicar nesse botão aqui e tudo pronto. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, fui!